Resumão de degustação de vinhos. Então, a gente tem 3 fases na degustação. A fase visual, né? A gente vai avaliar os aspectos visuais do vinho, os aspectos olfativos e os aspectos gustativos do vinho. Vamos olhar hoje só os aspectos visuais. Nos aspectos visuais, a gente tem também etapas. Nós temos uma etapa com o copo vertical, com o copo inclinado e depois da agitação do vinho. Na vertical, o que a gente observa? Nós observamos a limpidez e a transparência do vinho e a presença de bolhas. Então, a limpidez e transparência, o que a gente tem que olhar? Se tem sedimento no vinho. Se houver sedimento, quer dizer que o vinho está ruim? Não necessariamente. Vinhos mais amadurecidos podem ter sedimentos por conta dos polímeros, mas a gente tem que ficar um pouco atento nas outras 2 etapas, que são a gustativa e olfativa. Bolhas. Vinho não pode ter bolha. Vinho tinto e branco, não. Só se for espumante. Se houver bolhas, não é um bom sinal. Com o copo inclinado, o que a gente olha? A cor do vinho, a gente vai olhar a intensidade da cor do vinho, tonalidade, reflexos e gradiente da cor, e também o anel periférico, que são só para vinhos tintos. Então, o que a gente vai ver na questão da intensidade da cor? A gente só vai caracterizar se a intensidade quer dizer o quê? O corpo do vinho, o quanto de material sólido esse vinho tem. Então, a gente pode ter um vinho com um corpo denso, né? Um corpo alto, a gente pode dizer que ele tem uma intensidade alta. Ou a gente pode ver que, se a gente enxerga o nosso dedo, por exemplo, depois da taça, como esse aqui eu enxergo um pouquinho, eu diria que ele seria médio, um corpo médio, ou se a gente consegue enxergar totalmente o nosso dedo, né, então a gente tem essa tonalidade, esse gradiente baixo, a intensidade da cor baixa. O gradiente, por que chama gradiente? Os vinhos tintos, assim como os brancos, quando eles vão envelhecendo, eles vão mudando de cor. Tanto os brancos quanto tintos chegam na cor âmbar, tá? O tinto, ele passa, a coloração dele vai do púrpura pro rubi, granada, o alaranjado, o tijolo e o âmbar. A gente vai avaliando o vinho, né? Nesse caso, por exemplo, esse é uma tonalidade mais de granada. E a gente vê também, com o copo inclinado, não sei se dá para vocês verem aí, acho que não, a gente vê um anel periférico. Esse anel, por exemplo, aqui neste vinho, ele tá mais claro um pouquinho, ó. Vocês podem ver que tá um pouco mais transparente. Esse anel periférico, que a gente vê só para vinhos tintos, ele nos diz o quê? O estado de envelhecimento desse vinho. Quanto mais claro o anel periférico, mais envelhecido é este vinho. E depois da agitação do copo, que é o que eu fiz aqui, a gente vai observar o quê? Vocês podem perceber que em volta da taça, não sei se vai dar para ver no vídeo, descem umas que a gente chama de lágrimas. Essas lágrimas, algumas pessoas chamam de perna. Essas lágrimas, quanto mais abundantes as lágrimas e mais estreitas, quer dizer que o teor alcoólico é maior. Então, elas nos dizem o teor alcoólico do vinho, tá? E a viscosidade que nós vamos olhar também, ou seja, é a velocidade com que descem essas lágrimas do copo. A viscosidade, ela é baseada em 3 fatores. Uma é o teor alcoólico, uma é a questão do açúcar no vinho, né, quer dizer, o gradiente de açúcar no vinho, e o material sólido. Essas 3, o extrato do vinho, né, que é o material sólido. Esses 3 aspectos nos dizem a viscosidade do vinho e que vão nos revelar na velocidade das lágrimas. É isso.